Laine Alves, pai do Abner Miguel. Eu queria saber como é que você consegue, doutor William, equilibrar essa questão família, ministério e carreira. Então, são 3 coisas para administrar. É complicado, né? Eu fui agraciado por Deus por ter uma esposa que não é apenas a minha esposa, ela é uma parceira no meu ministério, é uma parceira na minha vida profissional, então ela me auxilia bastante. Ela, na verdade, se não fosse a ajuda dela, talvez eu não conseguisse conciliar tudo, porque realmente é difícil. E só respondendo, que eu acho que eu deixei uma primeira questão que você me perguntou, sobre a questão do advogado criminalista e cristão. Sim. Isso aí todo mundo me questiona. Exatamente. De um modo geral. Só que existem maus profissionais em todas as áreas. Tem um advogado bandido, tem um advogado que é honesto. O advogado criminalista, ele não tem o dever de defender o bandido. Ele tem o dever de defender o direito que o bandido tem. Porque o senso comum coloca todo mundo dentro de um nicho. Cometeu um crime, é bandido, prisão perpétua, joga a chave fora. Qual é o papel do advogado criminalista? O papel do advogado criminalista é ser esse para-raio. De que sentido? Para que o criminoso ele receba a pena que lhe é devida. Porque se a gente deixar na mão do juiz, por exemplo, o juiz, o promotor, que é quem acusa, vai pedir 30 anos, o juiz vai condenar com 60. O advogado criminalista está ali justamente para ver o que é que aquela pessoa em específico tem de direitos. Qual é a minha grande questão? Eu não minto por cliente nenhum. E não é assim, não é livrar a todo custo. Não, né? Eu não, quando os clientes me procuram, ele sabe exatamente qual é a linha de defesa que eu vou apresentar para ele. Sou bem sincero com ele e digo o seguinte do cliente: eu não estou aqui para lhe soltar. Tem cliente que já perguntou para mim: com quanto tempo o senhor me tira daqui? Aí eu disse a ele: pode ser que eu lhe tire amanhã, pode ser que eu lhe tire daqui a 10 anos, pode ser que você cumpra pena. Então, você está me contratando para lhe defender. Eu acho que uma coisa interessante nesse ponto, aí mostra exatamente o entender do civil, né? O entender do civil sobre a questão de advogar. Tipo assim, eu estou contratando um advogado para ele fazer de tudo para me tirar dessa situação. Só que não é essa circunstância. Inclusive, eu já tive um culto onde uma irmã estava pregando, e durante a pregação ela disse: olha, tem 2 tipos de pessoa que não vai para o céu. Primeira pessoa é o bandido, e a segunda é o advogado criminalista. Então eu baixei a cabeça e terminou o culto. Olhei para o pastor: pastor, eu estou triste. Por quê? Porque eu não vou para o céu. Porque a irmã disse que advogado criminalista não vai para o céu. E aí, quando eu sentei para conversar com ela, e ela expressou justamente isso: não, porque o advogado criminalista defende bandido. Eu disse: não. Eu acho que a maior satisfação da minha profissão é quando eu consigo restaurar a liberdade, por exemplo, de um inocente. Sim. Eu acho que até hoje, uma das maiores satisfações que eu tive foi quando eu consegui, durante um julgamento, o juiz declarar a inocência de um cliente que eu estava lutando para provar que de fato ele era inocente. Se não tivesse o advogado criminalista, estaria condenado até hoje. Jesus foi condenado, se a gente utilizar esse parâmetro, Jesus foi condenado, tirando, claro, a soberania de Deus, a vontade de Deus, vou falar do Jesus histórico. Sim. Jesus foi condenado porque ele não teve direito a um advogado criminalista. Se Jesus tivesse um advogado criminalista, talvez a história seria diferente. E aí ia sobrar pra gente. Exatamente. Glória a Deus que não tinha um advogado criminalista lá. Deus que não tinha, né? Agora é bom ter. Sendo que é interessante falar sobre isso, eu ia tocar justamente nesse assunto. Porque eu acho que não é a questão em si do advogado. Mas quando a gente... E aí é uma questão de pensamento, né? Por exemplo, quando a gente pensa que o ser humano, não importa, eu não estou falando se ele é estuprador, se ele é bandido, ladrão, estou falando do ser humano, né? Na religião, né? A relação entre Deus e o homem, ele diz o quê? Que vinde a mim como estáis. Exato. Ele diz: olha, não se preocupa com nada, porque depois daqui tudo já passou. Então, assim, isso é um ensinamento que ele diz. Se o próprio Deus, ele fala que ele tem o poder para advogar a nossa causa, e quando ele fala advogar a nossa causa, ele está dizendo: não importa qual seja a sua causa,
você tem direito a um advogado. E eu acho que Jesus ele é advogado criminalista. Eu também acho. Jesus. Porque o apóstolo Pedro diz o seguinte: não pequeis, mas se pecardes, eu não tenho certeza se foi Pedro ou foi João. Um dos dois fala o seguinte: não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, o evangelho, e isso é que é interessante, que o evangelho ele é tão aberto para todas as pessoas, de modo que, independente do que alguém cometeu no passado, o evangelho é poderoso para transformar. O apóstolo Paulo diz: quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem defraudava não defrauda mais. Por quê? Porque o evangelho transforma. É o único lugar que o camarada entra totalmente perdido e sai totalmente transformado. É no evangelho. Inclusive, eu conheci um juiz de execução penal, e conversando com ele um dia, ele disse: doutor, eu queria entender o que é que vocês crentes têm. Que tem um camarada que não presta pra nada no presídio, não respeita a polícia, não respeita juiz, não respeita promotor, não respeita ninguém. Mas, de repente, ele começa a ir pra igreja e o camarada começa a ser o melhor preso que a gente tem. Que mágica vocês fazem com eles? Eu sei, esse é o poder do evangelho. Porque o evangelho é justamente isso. Ele pega o camarada que estava num charco de lodo e transforma a vida dele. E ele se torna uma nova criatura.